No vídeo de hoje eu venho falar sobre as características do relé eletromecânico, tensão na bobina, tensão dos contatos e corrente dos contatos. Está a fim de conhecer ou de relembrar? Então continua assistindo esse vídeo comigo. Roda a vinheta. Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Valdenilton e hoje nós vamos analisar o funcionamento do relé eletromecânico e identificar suas características elétricas principais para quando for fazer uma substituição, a gente não fazer por um que não seja capaz de realizar o trabalho lá no circuito. Isso pode acontecer se a gente não se atentar para as características elétricas. O relé eletromecânico, como você estudou lá no módulo 5 da Básica 1, ele é constituído por uma parte elétrica e por uma parte mecânica. Então, a parte elétrica é formada por uma bobina e a parte mecânica é formada por contatos, né? E esses contatos, eles são atuados através de uma lâmina que se move. Beleza. Existe uma quantidade enorme de relés espalhados por aí afora, ou seja, modelos de relés de tudo quanto é tipo. O relé que hoje eu vou comentar sobre ele é o relé voltado para a eletrônica, porque praticamente o relé voltado para a área da eletrônica ele tem um formato definido. Ele é retangular com 5 pinos, então é o mesmo relé que você vai encontrar nas áreas de eletrônica espalhadas. Aliás, se você for para a área de, vamos falar aqui, área de atuação do relé. Se a gente for comentar sobre o relé, sobre a área de atuação, a gente vai dizer que o equipamento de som hoje, a saída dele é por relé. Tá vendo? Então, o acoplamento do som da saída do equipamento, né? Para acoplar ao alto-falante, nós temos agora essa transmissão do som passando através do relé. Se a gente for falar na partida de televisores de grande porte, nós temos o relé lá na fonte do televisor fazendo a partida da TV como uma fonte auxiliar. Se a gente for para a área da informática, a gente vai encontrar o relé no estabilizador de tensão para poder acompanhar a variação da tensão da rede alta, rede baixa, e ele fazendo a comutação em relação a coloca tap, tira tap do circuito. Podemos encontrar também, e vamos encontrar com certeza, em no breaks, também na área de informática. Se a gente for para outra área, como a área automobilística, nós vamos encontrar o relé em várias partes do automóvel. Então veja que o relé ele tem uma área de atuação extensa. Mas o relé que a gente vai trabalhar hoje é com o relé específico da eletrônica, que tem um formato retangular e é composto por 5 pinos. Eu vou desenhar aqui na lousa a estrutura elétrica do relé para poder a gente fazer uma análise de circuito e em seguida nós vamos para a bancada para poder montar um circuito e ver a atuação do relé na prática. Então, se você quer aumentar o conhecimento ou relembrar o conhecimento, então segue assistindo esse vídeo comigo que agora eu vou desenhar um circuito para a gente analisar.
Pronto. Agora dá para a gente começar a analisar o relé, uma análise de circuito dele, e em seguida a gente analisa suas características elétricas e a gente finaliza com um circuito, montando esse circuito aqui na bancada para a gente analisar ele na prática. O que temos? O relé eletromecânico, ele tem a seguinte função: adequar um circuito de baixa potência a um circuito de potência, né? Ou até mesmo de alta potência, se for comparar com o circuito de controle. Então, o circuito de controle é um circuito de baixa potência, e o circuito que vai estar ao qual o relé vai acionar é um circuito de potência ou de alta potência, dependendo de quem esteja sendo acionado. Aqui dá para a gente ver a divisão entre os dois. Note que a bobina do relé, ela não tem nenhum contato elétrico com os contatos mecânicos, portanto é uma isolação galvânica, ou seja, não existe nenhuma comunicação, contato físico da bobina do relé com os contatos mecânicos, motivo pelo qual esse circuito pode ser dividido em duas partes. Você pode tranquilamente fazer assim, ó, e antes, né, todo o circuito que ficar do lado da bobina, você vai chamar de circuito de controle. Circuito de controle. E o que ficar do lado dos contatos mecânicos, circuito de potência. Circuito de potência. Através desse circuito, dá para você já perceber que o relé ele pode tranquilamente comandar uma carga na rede AC de uma alta potência ou uma carga de potência através de um circuito de baixa potência. Nós estamos aqui com uma fonte, vou colocar aqui essa fonte como sendo a que eu vou montar o circuito. É uma fonte de 12 volts e que pode fornecer 1 ampere. Portanto, eu tenho no máximo aqui 12 watts. Concorda comigo? Como a potência é o produto da tensão pela corrente, então 12 vezes 1, 12 watts. Então eu tenho aqui um circuito de baixa potência. Perceba que agora um circuito desse com apenas 12 watts pode manipular aqui uma potência muito superior a essa. Vai depender, como a gente vai ver daqui a pouco, da condição dos contatos. O que os contatos podem suportar, que é justamente a questão das características elétricas que a gente deve estar sempre atento, que é para poder não substituir um relé pelo outro sem prestar atenção nesse detalhe. Ok, então vamos aqui para essa análise de circuito. Eu estou no circuito de controle, eu tenho no circuito de controle uma fonte de tensão de 12 volts, um interruptor SW1, uma chave magnética que é a minha reed switch, o resistor de base do transistor Q1, a bobina do relé, os seus dois terminais. Deixa eu enfatizar aqui os terminais da bobina, que são esse aqui e esse aqui. Então eu tenho os dois terminais da bobina, que eu vou chamar de L1 e L2, os terminais da bobina. E eu tenho o diodo de roda livre ligado em paralelo com esta bobina. Beleza, diodo de roda livre, que se você ainda não tiver conhecimento, já existe um vídeo postado aqui no canal que mostra como o diodo de roda livre ele protege um semicondutor no momento do aparecimento da F100. Portanto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem não tiver ainda assistido essa aula, e lá, depois de assistir essa, clicar
para poder ficar por dentro da ação do diodo de roda livre. Seguindo em frente. Do outro lado, eu tenho a parte mecânica do relé. Note que a parte mecânica é constituída por contatos, normalmente fechado, comum e normalmente aberto, e uma lâmina que determina quem é o contato fechado e quem é o aberto. Perceba que essa lâmina ela está exatamente conectada no contato comum e já descansa em um dos outros contatos. Como ela descansa geralmente em um dos dois contatos, no contato que ela descansa normalmente, ela já está fechada com ele. Portanto, o contato em que a lâmina descansa normalmente é chamado de contato normalmente fechado. Portanto, o contato contrário vai ficar aberto. Simples essa definição, né? Comum, onde a lâmina é conectada, já descansa com um dos contatos. Com o contato que ela descansar, ela vai estar fechada. Resistência zero. Como ela está descansando em um contato, o outro fica aberto. Então vai ser o contato normalmente aberto, resistência infinita, quando a gente for medir. Muito bem. Aqui eu liguei os contatos de uma forma que a gente use tanto o normalmente fechado, como também use o normalmente aberto. Ou seja, na hora que que o relé estiver desenergizado, ele está realizando o trabalho. E na hora que ele estiver energizado, ele também realiza o trabalho. Então eu polarizei aqui o relé de uma forma que, se ele tiver com a bobina acionada ou não, ele está realizando um trabalho, que é o que a gente vai analisar agora, nesse momento. Bom, então veja só. A chave está aberta, o interruptor está aberto. Portanto, o circuito de controle encontra-se desligado. Se o circuito de controle está desligado, o que é que acontece? Eu não tenho energia magnética na bobina, beleza? Não tendo energia magnética na bobina, eu não tenho força para puxar a lâmina do contato fechado para o contato aberto. Portanto, a lâmina continua descansando no contato fechado, porque eu não tenho força magnética na bobina para atrair a lâmina para baixo, tirar ela do normalmente fechado e colocar ela aqui no normalmente aberto. Não tenho. Então isso resulta em quê? Olha a rede já está entrando 230 volts. Vamos fazer o percurso da rede? Vamos lá. A rede, por sua vez, ela entra pela fase, atravessa o fusível e chega até o contato comum. O contato comum já está descansando no normalmente fechado. Então a rede chega até lá, através dessa conexão elétrica entre eles dois. Como o contato comum está ligado, como o contato normalmente fechado está ligado a um dos terminais da lâmpada, essa tensão entra na lâmpada e como o filamento da lâmpada está inteiro, então a tensão atravessa a lâmpada e consegue chegar até este nó. Este nó, na realidade, está conectado ao neutro da rede. Então eu tenho caminho para que eu siga com essa tensão. Então perceba que agora eu tenho a fase da rede conectada a um dos polos da lâmpada através do contato normalmente fechado, tá vendo? A fase está conectada neste polo da lâmpada, enquanto o outro polo da lâmpada está diretamente conectado ao neutro da rede. Portanto, eu estou aplicando nesse momento na lâmpada uma diferença de potencial de 230 volts. Então, como a lâmpada tem uma diferença de potencial, porque esse lado está com 230 volts, vindos da fase, 230 volts. E esse lado está conectado a um neutro, que é 0 volt. Então eu digo que essa lâmpada está acesa. Entendeu agora? Mesmo com o circuito de controle desenergizado, o relé ele atua em uma carga. Está atuando em uma carga. Legal, né? Pronto, agora vamos fechar a chave SW1
e analisar o circuito novamente. Então, neste caso, fechando SW1, o que temos? Essa tensão da fonte, ela segue e polariza o coletor do transistor via bobina do relé. Tá vendo? Ela entra na bobina, atravessa a bobina e para no coletor. Legal. Um outro caminho que ela percorre é esse. Ela chega até o catodo do diodo D1. Mas ela chega positiva. É o positivo da fonte que está chegando no catodo do D1. E o catodo do diodo D1 é negativo. Portanto, quando essa tensão positiva chega aí, o diodo cresce a sua junção e evita que ela passe por ele. Então, neste momento, a tensão ultrapassa a bobina, mas não ultrapassa o diodo. Um outro caminho também que nós temos é a passagem dessa tensão pela reed switch, pela chave magnética. Mas veja, essa chave magnética ela é normalmente aberta. Como o próprio nome diz, é uma chave magnética. Ela só vai fechar se eu pegar um pedaço de ímã e aproximar dela. Aí os contatos dela se aproximam. Então eu preciso de um magnetismo para poder fechar essa chave magnética, para poder fechar a reed switch. Beleza? Então imaginemos que eu peguei um pedaço de ímã e coloquei em cima da reed switch, ou aproximei da reed switch. Então ela fecha os contatos. Vamos fechar os contatos da reed? Pronto. Com os contatos da reed switch fechados por causa de um pedaço de ímã que eu encostei ao lado dela, então veja que essa tensão ela tem um caminho. Ela segue pela reed switch, atravessa o resistor de base e polariza a junção base-emissor do transistor, tá vendo? Então agora eu já tenho um nível de tensão na base. Esse nível de tensão na base polariza a junção base-emissor. E como o emissor está conectado diretamente ao terra da fonte de alimentação, essa tensão agora retorna, se transformando então agora numa corrente de base. Agora eu tenho uma corrente de base fluindo pelo transistor. Por que eu tenho? Porque a reed switch, ao fechar, permitiu que a base fosse polarizada com uma tensão. Eu vou chamar de VB. Essa tensão de base VB, ela origina a corrente de base IB. Concorda comigo? E o que é que acontece quando um transistor bipolar tem sua corrente de base estabelecida? Ele origina a corrente de coletor. Perceba, essa tensão estava parada, porque o transistor estava desligado. Só que agora a chave reed permitiu a polarização da sua base com tensão, gerando corrente de base. Então o transistor agora diminui as junções entre coletor e emissor, e aí origina-se a segunda corrente do transistor, que é a corrente de coletor. Então veja que agora eu tenho IC. Concorda? Você sabe muito bem que quando o transistor liga, ele conecta o coletor ao emissor. E o emissor agora, neste momento, é zero. Se é zero, eu vou dizer que a tensão no coletor se aproxima desse nível zero. Então, agora, neste momento, eu tenho a bobina do relé, de um lado, alimentada por 12 volts, e do outro lado, ela conectada ao terra do circuito, através da condução, da saturação do transistor Q1. Então, o que é que eu estou dizendo agora que está atravessando a bobina? Uma corrente elétrica, que é a corrente de coletor do transistor, que é a mesma corrente que ultrapassa a bobina do relé. Bom, você sabe muito bem, lá do módulo 5, quando a gente estudou eletromagnetismo na básica 1, que toda vez que você atravessa uma corrente contínua em uma bobina, você cria nela um campo magnético que tem força, sentido e direção. Não é isso? Então, vamos criar esse campo magnético, já que a bobina está sendo atravessada por uma corrente. Então, neste caso, o campo magnético agora se estabelece
e está aqui esse campo magnético. Este campo magnético, ele tem força magnética para puxar a lâmina do normalmente fechado para o normalmente aberto. Então, como ele agora se estabeleceu com a entrada do transistor Q1 na saturação, veja que essa força magnética agora vai tirar essa lâmina do normalmente fechado e colocar ela no normalmente aberto. Portanto, ela vai fazer isso com a lâmina, trocar de posição. Então, eu vou tirar a lâmina daqui de cima e vou trazer a lâmina aqui para baixo. O que aconteceu agora? Imediatamente a lâmpada apaga. Veja se não é? É, né? Porque não tem como chegar mais tensão neste lado da lâmpada. Então este lado da lâmpada fica com 0 volt. Note que este terminal da lâmpada fica com 0, que iguala com o outro 0 do outro terminal. Então os dois polos da lâmpada estão sem diferença de potencial. Apagou. Mas em compensação, a rede que antes não podia chegar ao motor, agora chega. Perceba, com a descida da lâmina do normalmente fechado para o normalmente aberto, ela abriu quem estava fechado, mas fechou quem estava aberto. Veja, olha o que a lâmina fez, permitiu que a tensão que vem da fase agora chegue até o contato normalmente aberto, entre no motor, atravesse o motor e retorne para o neutro da rede. Dessa forma, fazendo o motor entrar em movimento. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um circuito de potência, aonde ele está sendo atuado por um circuito de controle, um circuito de baixa potência. Esse motor, ele está aqui numa rede de 230. Vamos imaginar que esse motor ele tenha um consumo de corrente de 5 amperes. De quanto será a potência dele? Vamos calcular aqui rapidinho? Bora! Então, se potência é igual a tensão vezes a corrente, então potência é igual a 230 vezes 5 amperes. Então, potência será igual a 230 vezes 5. Multiplicando, eu tenho 5 vezes nada, nada. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Note, não é uma potência bem alta, considerada com a potência do circuito de controle. Olha o que nós tivemos. Com o motor funcionando a 230 volts e consumindo 5 amperes, a potência na realidade desenvolvida nesse circuito é de 1150 watts. Olha a diferença. A potência do circuito de controle é de apenas 12 watts. Então, com 12 watts, eu tenho condições de manipular 1150 watts, ou seja, mais de 1 kW de potência. Percebeu como o relé é imprescindível nessas áreas onde ele atua? Por quê? Porque ele é um dispositivo que consegue isolar uma carga de baixa potência de uma carga de alta potência, mas ao mesmo tempo que ele isola, ele pode comutar as duas cargas. Isso é uma vantagem muito grande. Por quê? Porque eu posso tranquilamente conectar aqui na bobina do relé dispositivos sensíveis, como microcontroladores, tá vendo? Portas lógicas digitais, para que elas possam ativar a bobina do relé, para que ele consiga movimentar cargas de grandes potências de dissipação. Olha, e tem outra coisa, como existe uma isolação galvânica entre as duas partes, circuito de controle e circuito de potência, perceba que se houver algum dano fatal no circuito de potência, não será transferido para o circuito de controle. Concorda? Por quê? Porque não existe conexão elétrica. Ou seja, mesmo que aqui seja
um equipamento microprocessado, né? Um dispositivo onde o microprocessador faça o controle dessas cargas, mesmo que haja um dano fatal na etapa de potência, a etapa de controle fique intacta. Isso é uma vantagem muito grande do relé. Bom, então aqui foi a análise de circuito do relé, atuando no controle de uma carga de potência através de um circuito de controle. Agora, veja, esse relé aqui é aquele relé que eu falei para vocês, que é o relé que se utiliza em eletrônica. E ele geralmente tem o mesmo formato e a mesma quantidade de pinos, 5. E aqui a gente dá tranquilamente para identificar e gravar rapidamente os pinos do relé. Por quê? Repare, eu estou aqui na mão com esse relé que tem 5 pinos. 1, 2, 3, 4, 5. E ele está aberto, que é para mostrar para nós a bobina, está aí, o fio de cobre do enrolamento da bobina do relé e os seus contatos, né? Então aqui eu tenho o contato móvel da bobina desse relé, tá vendo? Esse contato se move, então é o contato móvel. E perceba que eu tenho 5 pinos. Esses 5 pinos colocados dessa forma aqui que eu coloquei na lousa, dá para você identificar facilmente quem é quem sem precisar medir. Porque medindo com o multímetro, seja ele analógico ou digital, dá para você identificar quem são os pinos. Mas também dá para você gravar facilmente quem são esses pinos para poder evitar a procura desses pinos com o multímetro. E sim só medir na hora que você estiver na placa, você medir já com o conhecimento da sequência dos pinos. Como fica isso aqui? Bem simples. Analise. Colocando esses 3 pinos para cima, eu tenho 3 pinos em cima e 3 pinos e 2 pinos que digo embaixo. Perceba, 3 pinos em cima e 2 pinos embaixo. Note que um dos 3 pinos que está em cima, o do centro, ele está um pouco acima do alinhamento. Ele não está alinhado horizontalmente. Então isso já nos dá a ideia de que esse pino é diferenciado. Esse pino é o comum. Dê uma olhada. Tá vendo? Ele é o contato comum. Então a gente já percebe o seguinte: dos 5 pinos, aquele que estiver na linha dos 3, o que estiver fora do alinhamento é o comum. Então eu estou na parte mecânica do relé, concorda comigo? Dizendo que esse pino que está destacado, esse terceiro pino aqui, ele é o comum. Estou na parte mecânica. Dê uma olhada. O comum, você já sabe que ele descansa normalmente em um contato. E como ele descansa normalmente em um contato, ele já fica fechado com ele. Você olhando o relé dessa forma e já tendo identificado o contato comum, veja que o contato normalmente fechado, ele fica no lado esquerdo do relé. Tá vendo aqui, ó? Então perceba que aqui eu tenho o contato comum e o fechamento já se faz aqui, ó. Ou seja, a lâmina descansa daqui para cá. Então este passa a ser o contato fechado, normalmente fechado. Se eu mexo com o multímetro daqui para cá, ele me dá resistência 0, porque eu tenho uma condução direta, uma lâmina condutiva direta entre o comum e o normalmente fechado. Se este contato daqui do lado esquerdo é o normalmente fechado, então significa dizer que o contato do lado direito é o normalmente aberto. Note como é simples e fácil você gravar a sequência de pinos de um relé eletromecânico, não é mesmo? Descubra quem é o comum, é aquele terminal que está destacado da sequência de 3 pinos. Então do comum eu vou ter um normalmente fechado. Ele está do lado esquerdo, colocando o relé nessa posição, ele está do lado esquerdo, o normalmente fechado. O outro que fica do lado direito é o contato normalmente aberto, e aí a gente tem identificado os 3 pinos do lado mecânico, da parte mecânica do relé. O que sobrou? Os 2 pinos da bobina. Perceba, os 2 pinos da bobina são aqueles que estão
no mesmo lado dos 3 pinos onde está o contato comum, mas que estão nas extremidades dele. Concorda? Então dê uma olhada aqui, ó. Olhando novamente para o relé, o que nós temos é justamente esses 2 pinos extremos pertencendo à bobina do relé. Então eu tenho a bobina do relé sendo a parte elétrica e os contatos do relé sendo a parte mecânica. A bobina pertencendo ao circuito de controle e os contatos pertencendo ao circuito de potência. E, como você viu, é muito simples identificar os contatos do relé, colocando eles nessa posição, colocando ele relé nessa posição para identificar os pinos do relé. Beleza? Agora vamos para uma questão que é bem interessante.